Olá pessoal, o professor José Santana aqui falando do canal Platina na Física, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de transferência de calor. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: o calor ele é definido como sendo a energia térmica em movimento. Sempre que você tem a energia térmica em movimento, você vai ter o que a gente chama de calor. Uma coisa que a gente tem que começar aqui definindo é o seguinte: o calor sempre vai fluir da temperatura maior para a temperatura menor de forma espontânea. Ou seja, de forma espontânea, se você tem um corpo que tem uma temperatura mais elevada em relação à outra, esse calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por isso que a gente precisa de uma geladeira, de um refrigerador, quando a gente quer esfriar os alimentos, pois a gente precisa fornecer trabalho para poder fazer com que esse calor flua no sentido inverso, esfriando ainda mais assim esse material, a substância, no caso aqui os alimentos, água, refrigerante, esse tipo de coisa. Então, naturalmente, a gente sempre vai ter que apenas o calor vai fluir do corpo de temperatura maior para o de temperatura menor. Um exemplo, se você pegar uma xícara de café quente e colocar ela na mesa, o calor vai fluir dessa xícara de café para o meio ambiente. Jamais, de forma espontânea, você vai ter que o ambiente vai fornecer calor para a sua xícara de café, fazendo que o café permaneça sempre quentinho. Uma outra coisa que a gente vai definir também é o seguinte: você tem uma superfície S qualquer, e esse calor que vai estar atravessando essa sua superfície, ela vai levar um certo intervalo de tempo, ΔT. Então a gente vai definir também que o fluxo de calor que atravessa uma superfície, ela vai ser igual à quantidade de energia térmica que você tem atravessando essa superfície num determinado intervalo de tempo aqui, ΔT. Pronto. Tendo feito essas duas definições primárias, a gente vai definir também o seguinte: a energia térmica ela tem unidade de joules. A variação de tempo tem unidade de segundos. Então, esse fluxo que a gente está definindo como sendo a quantidade de calor, quantidade de energia por tempo, ela vai ter unidade de joules por segundo, que é o nosso watt, que também é a mesma unidade que a gente tem para a nossa potência. Então, você vai ter aqui que esse fluxo de calor que está ocorrendo aqui num determinado intervalo de tempo, você pode definir ele como sendo aqui também a potência que você está utilizando nesse seu sistema. Para ocorrer essa transferência de calor de um corpo ou de um objeto mais quente para um objeto menos quente, você vai ter três possibilidades para que isso ocorra. Você pode ter o calor sendo transferido de um corpo para outro por meio da condução. Você pode ter calor fluindo por meio de convecção. Ou você pode ter também o calor fluindo por meio da radiação. Vamos falar aqui primeiro da condução. Suponha que você tem uma barra que está conectada a um reservatório térmico que tem uma temperatura aqui, que eu vou chamar aqui TQ, e do outro lado aqui um outro reservatório térmico que está uma temperatura que eu vou chamar de TF, onde aqui o meu TQ é maior do que o meu TF. Nessa minha situação, o que é que vai acontecer? O meu calor vai fluir da temperatura mais quente para a temperatura menos quente. Então você vai ter o fluxo de calor ocorrendo aqui da esquerda para a direita. Essa nossa barrinha, ela vai ter aqui um comprimento L. Ela tem uma área de seção transversal, que eu vou chamar de A, e ela vai ser feita de algum determinado material, que aqui nós vamos chamar aqui inicialmente de um K, onde esse K vai ser justamente uma propriedade intrínseca desse meu material que eu vou daqui a pouco definir o que significa, fisicamente falando, esse K. Então você tem essa situação, você tem uma barra que tem um comprimento L e uma seção transversal A. E você quer poder calcular aqui como é que seria o fluxo de calor que está ocorrendo por essa barra.
Perceba aqui o seguinte, se você tem uma área, vou chamar aqui A1, e uma outra área aqui, maior, eu vou chamar aqui de A2, o que acontece? Nessa área 1, você consegue ter menos possibilidade de fluxo ocorrendo quando você tem uma área maior. Ou seja, esse meu fluxo ele vai ser proporcional a essa área da minha seção transversal. Quanto maior for a área, maior vai ser o fluxo que eu tenho. Quanto menor for essa área, menor vai ser esse meu fluxo. Perceba aqui também o seguinte, que com relação ao comprimento, quanto maior for esse meu comprimento, mais tempo você levaria para que esse calor fluísse de uma extremidade à outra. Então você tem aqui que esse fluxo ele vai ser proporcional ao inverso desse meu comprimento. Ou seja, quanto maior for o comprimento da barra, menor vai ser o fluxo que eu vou ter. Quanto menor for o comprimento dessa barra, maior vai ser esse meu fluxo. Uma outra coisa também que a gente vai ter que analisar aqui é o seguinte. O material com a qual é formada essa minha barra. Se eu tenho uma barra que está sendo formada com um material que é mais suscetível à passagem de calor, você vai ter o quê? Que o fluxo vai ser maior. Se você tem uma barra de um material que é menos suscetível à transmissão de calor, você vai ter um fluxo menor. Esse K que a gente está chamando vai ser o que a gente vai chamar justamente de coeficiente de condutibilidade térmica, que é uma propriedade intrínseca do seu material. Geralmente, quem é bom condutor elétrico também é um bom condutor térmico. Então, nós vamos ter aqui também o seguinte, que esse meu fluxo ele vai ser proporcional a essa minha condutividade térmica. Quanto maior for a condutividade térmica, maior vai ser o fluxo. Quanto menor for essa condutividade térmica, ou condutibilidade térmica, menor vai ser esse fluxo. Uma outra coisa também que a gente vai ter que ver aqui é o seguinte, essa diferença entre as temperaturas quente e fria também vai influenciar no fluxo de energia que você vai ter. Quanto maior for essa diferença entre a temperatura quente e a temperatura fria, maior vai ser o fluxo. Quanto menor for essa diferença de temperatura, menor vai ser esse meu fluxo. Entre outras palavras, se a gente condensar todas essas informações em uma única equação, nós vamos ter o quê? Que esse fluxo ele vai ser igual ao produto da condutibilidade térmica vezes a área dividido pelo comprimento, tudo isso aqui multiplicado pela diferença entre as temperaturas Tq e Tf. Então essa daqui seria a forma que a gente tem para trabalhar o fluxo de calor quando você tem um material homogêneo submetido à diferença de temperatura Tq e Tf. Para você calcular o fluxo de calor que está se propagando nesse material, você utilizaria essa formulazinha aqui. Lembrando que o K, que é a condutibilidade térmica, ela é uma propriedade intrínseca do material. Ou seja, se você tem um pedaço de prata, ele vai ter um valor. Se você tem um pedaço de alumínio, ele vai ter outro valor. Se você tem um pedaço de ferro, ele vai ter outro valor. Você pode ter barras com as mesmas dimensões, só que vão gerar fluxos de calor diferentes pelo fato delas sendo feitas de materiais diferentes. A segunda forma que você tem para tratar a transferência de calor é por meio da convecção. Na convecção, o que é que você tem? Você tem que a forma como o calor está sendo transmitido naquele meio, ele é transmitido através da movimentação das partículas que compõem o meio. Diferente do que você tinha na condução, onde você tinha apenas essa energia térmica se propagando, na convecção não. Você tem que o transporte desse calor está sendo feito por meio do transporte de matéria. Ou seja, para você poder ter uma convecção, você vai ter que estar trabalhando em um meio fluido. Um exemplo aqui, você tem um recipiente e esse recipiente contém um líquido. Você coloca esse líquido sob a ação de uma chama
e essa chama começa a aquecer esse líquido que está aqui dentro. Quando você aquece esse fluido, o que é que vai acontecer? Você vai estar aumentando a distância média entre as partículas que compõem esse fluido, fazendo com que a sua densidade diminua. Quando essa densidade diminui, o que acontece? Você tem que ele fica mais leve e ele começa a subir. A partir do momento que ele vai subindo, ele vai aquecendo todo o resto desse fluido que está na parte superior. Então ele vai perdendo energia térmica para esse meio. Se ele está perdendo energia térmica, ele começa a se resfriar e começa novamente o quê? A descer, pois ele vai aumentando a sua densidade e começa a cair. Então você começa a ter um saldo cíclico, onde você vai tendo o seu material, o seu fluido, aquece, se dilata, diminui a densidade, sobe, ele começa a perder energia térmica para o meio, vai esfriando, aumentando a sua densidade e desce. Esse fluxo que você tem cíclico ocorrendo no seu material é o que você chama de corrente de convecção. Então, diferente da condução térmica, onde você tem apenas o fluxo de energia sendo transmitida, na convecção você tem que esse fluxo de energia que está sendo transmitido é por conta também da movimentação da matéria que constitui esse seu fluido. Uma aplicabilidade que você tem, por exemplo, para esse tipo de situação é quando você tem uma chaminé. Você está direcionando essa chaminé para algum canto, a fumaça vai subindo pelo fato dela estar menos densa e chega na atmosfera, ela se espalha e sai do seu ambiente que você está. É desse jeito também que você consegue pegar, por exemplo, um planador e ele sai flutuando justamente percorrendo essas ondas, esses caminhos de convecção que você vai ter devido a essa diferença de densidade que você vai ter entre o ar quente e o ar frio. Como, por exemplo, se você estiver na praia durante o dia, você vai sentir que a brisa vem do mar para o continente, pois você tem o quê? Que o mar vai estar mais frio e a terra vai estar mais quente. Ao ponto de que, quando você está à noite, que ocorre a inversão de temperaturas, ou seja, a terra perdeu calor e ficou mais fria, e o mar agora está mais quente, você tem que essa brisa flui no sentido contrário. Então, durante o dia, você tem que aquela brisa marítima vai do oceano para o continente, e à noite ela vai do continente para o oceano, sempre migrando de um lado mais quente para o lado menos quente. Por fim, o nosso último mecanismo de transferência de calor que nós temos é a radiação. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: todo corpo que está a uma temperatura T diferente de 0 Kelvin, que é o zero absoluto, ele vai estar irradiando. Essa radiação ela é feita por meio de ondas eletromagnéticas, que são, por exemplo, aquelas ondas de rádio, ondas de luz visível, ondas ultravioletas, infravermelho e por aí vai. Toda a quantidade de calor irradiada, ela só vai poder ser ou absorvida, vou chamar aqui de QA, de absorvida, ou refletida, que eu vou chamar aqui de QR, ou pode ser transmitida. Então, todo calor que está sendo irradiado, toda energia térmica que está sendo irradiada, ou ela vai ser absorvida, ou vai ser refletida, ou vai ser transmitida. Com base nisso, a gente vai definir aqui algumas grandezas que vão ser o seguinte: a absorvidade, que eu vou chamar aqui de A, que vai ser a razão entre a quantidade de energia que está sendo absorvida por toda a quantidade de energia que foi irradiada. Vamos definir aqui também a refletividade, que eu vou chamar aqui de R, que é toda a quantidade de energia que foi refletida por toda a quantidade de energia que foi irradiada. E também vamos definir aqui uma transmissividade, que eu vou chamar aqui de T, que ela vai ser definida como sendo toda a quantidade de energia transmitida dividido por toda a quantidade de energia que foi irradiada. Se você pegar essa equação e dividir ela por QI, você vai ter o quê? 1 é igual a A mais R mais T. Então, essas são as primeiras equações que nós vamos ter para o trato da radiação. Aí aqui a gente vai definir também algumas situações. Um corpo que ele absorve toda a energia que incide nele, a gente chama de
de corpo negro, pois toda energia que chega para ele, ele está absorvendo. Ou seja, o nosso A é igual a 1. Isso para o corpo negro. Se o meu A é igual a 1, isso quer dizer o quê? Que o meu R é igual a T, que é igual a 0. Da mesma forma, você também pode definir aqui um espelho ideal, que seria o quê? Toda energia que chega nele, ela é completamente refletida. As consequências que isso aqui me dá vai ser o quê? Que a absorção é igual à transmissão, que vai ser igual a 0. Na realidade, não existe nenhum corpo negro ideal, nenhum espelho ideal. Você vai ter sempre aqui, por exemplo, um material. Esse material vai estar recebendo uma certa quantidade de energia. Parte dessa energia é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida. De forma geral, todos os corpos, como eles não vão estar na temperatura de 0 Kelvin, sempre vão estar irradiando. Eles sempre vão estar emitindo energia de forma contínua. A condição de equilíbrio térmico que você vai ter é que toda a quantidade de energia que você está irradiando, você também está recebendo. Se você está em equilíbrio térmico com o ambiente, isso significa que a quantidade de energia que você está emitindo para o ambiente é igual à quantidade de energia que você está recebendo desse ambiente. Experimentalmente, foi constatado que o poder emissivo de um corpo, ele é dado como sendo E é igual a um Ezinho, sigma, T a quarta. Onde esse T é a temperatura do corpo, esse sigma é uma constante de Stefan Boltzmann, cujo valor dela vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta. E esse nosso Ezinho é a emissividade, onde essa emissividade é uma propriedade intrínseca também do seu material. Como é que a gente vai poder calcular, então, essa nossa emissividade? Essa emissividade ela é definida como sendo quem? O poder emissivo do material que você está, dividido pela emissividade do corpo negro. Onde essa nossa emissividade de um corpo negro é dada como sendo apenas o meu sigma vezes T a quarta. Ou seja, se você fosse calcular a emissividade de um corpo negro, ele ia ter que ser igual a 1. Aqui você pode chamar até assim, E do corpo negro igual a 1. Uma outra forma que a gente tem também para definir o nosso poder emissivo é da seguinte forma. O nosso poder emissivo, ele também pode ser definido como sendo a potência irradiada ou emitida por um corpo dividido pela área da superfície desse meu corpo. Entre outras palavras, você pode calcular aqui a potência irradiada ou emitida por um corpo como sendo o produto da nossa emissividade, do nosso poder emissivo, na verdade, multiplicado aqui pela área. Como o nosso poder emissivo ele é dado por E sigma T a quarta, você pode calcular aqui a potência como sendo E sigma T a quarta vezes a área. Então essa daqui seria a potência com a qual um corpo está emitindo ou recebendo radiação. Se você tiver corpos em temperaturas diferentes, ou se você tiver, por acaso, que o seu objeto encontra-se num local cuja temperatura ambiente está diferente da temperatura do corpo do seu material, o que é que você iria ter? Você iria ter que a potência líquida desse seu sistema poderia ser dado como sendo E sigma A, que multiplica a temperatura do ambiente a quarta menos a temperatura do corpo a quarta. Isso se dá pelo seguinte fato. A temperatura ambiente vai estar fornecendo ou retirando energia desse meu sistema
E como esse meu corpo vai estar com a temperatura T diferente, ele também vai estar emitindo ou recebendo energia a essa mesma taxa. Então, quando você fizer a diferença, como o E, o sigma e o A são comuns, você coloca em evidência e você vai ter justamente essa nossa diferença. Isso aqui vai me dar a potência líquida. Nesse caso, se a temperatura ambiente for maior do que a temperatura do corpo, isso quer dizer o quê? Que o meu corpo está recebendo energia. Isso é, ele vai estar absorvendo mais energia do que vai estar emitindo. Ao passo que, se você tiver que a temperatura do corpo é maior do que a temperatura ambiente, você vai ter aqui essa potência líquida como sendo negativa, e ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar mais liberando energia do que recebendo. Ou seja, com o passar do tempo, ele vai estar esfriando. Ele vai estar perdendo energia e vai começar a esfriar. Um efeito prático que você tem para essa situação de radiação seria o quê? O que a gente chama de efeito estufa, que também é muito utilizado quando você tem uma plantação. O que é que acontece? Você teria aqui, por exemplo, o Sol, ele está emitindo energia para o nosso planeta por meio da radiação. Lembre que a radiação são ondas eletromagnéticas, não precisa de um meio material para se propagar. Então, toda a energia que o Sol está emitindo está chegando até a gente porque as ondas eletromagnéticas viajam através desse vácuo. Quando ele chega aqui próximo da superfície da Terra, ele encontra aqui a atmosfera. Quando ela chega aqui na atmosfera, parte dessa energia é o quê? É refletida e parte penetra no planeta. Parte vai ser absorvida na própria atmosfera até chegar na Terra propriamente dita. Quando chega aqui na superfície da Terra, o que é que acontece? Parte é refletida, chega aqui de novo nessa superfície de separação, parte vai ser transmitida, parte vai ser refletida. E nisso você vai ficar fazendo com que essa energia fique sempre refletindo, batendo e voltando. Por isso que você mantém a Terra com uma certa temperatura. Esse efeito estufa, ele causa tanto benefícios quanto também traz alguns malefícios. Os benefícios que ele traz, por exemplo, é a possibilidade de você ter vida na nossa Terra. Imagine aí, se toda a energia que o planeta Terra recebesse não pudesse ficar contida de alguma forma, fosse totalmente refletida para o espaço, o que é que acontece? Nós não iríamos ter que o planeta tivesse uma temperatura com condições de habitabilidade. E nós não iríamos ter vida na Terra. Uma consequência que você também tem negativa disso é o quê? Quando você aumenta os gases na atmosfera do efeito estufa, você está fazendo com que a maior parte dessa calor, que antes era transmitida para o espaço de volta, ela se contém ainda mais, fazendo com que a temperatura média do planeta aumente. Se a temperatura média do planeta está aumentando, você vai modificar as condições de vida em determinados ambientes e, no caso da gente que tem nos nossos polos as geleiras, você também pode aumentar a temperatura dessa região, fazendo com que parte desse gelo comece a derreter. Como consequência, você vai ter o aumento das marés, você vai ter que parte das geleiras vão se deslocar, podendo causar ondas gigantes, e por aí vai. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer aqui alguns exercícios para poder fixar melhor essas ideias que você tem dos mecanismos de transferência de calor e para a gente ver também a aplicação direta dessas formas que a gente viu. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar aqui nos comentários do vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.